E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre recuperação de fábrica, né? Bom, hoje é dia 21 de junho de 2026, né? Nós estamos numa safra aqui no Centro-Sul, né, com muita cana, as unidades, a maioria batendo recorde de moagem, né? Com expectativa de ir até o final de dezembro, né? E aí, acho que um ponto importante, né, que eu acho que todo mundo está buscando é maximizar a moagem, né? É, eu acho que das unidades que eu passei, uma talvez não era tanto um problema, a capacidade de moagem, mas todas as outras a gente sempre está buscando, né? É, uma moagem no nominal, né? Também está sendo um ano muito desafiador de preço, né? Tanto do açúcar quanto do etanol, né? E aí a gente precisa, né? Mais do que nunca, né? Extrair o máximo possível do nosso ativo. E aí, cara, tem um ponto importante na recuperação de fábrica, né? Que a gente, nos últimos anos, né? Vem trabalhando muito pensando na paridade de preço do açúcar e com etanol, né? Então, o açúcar remunerando mais, então, quanto maior a minha eficiência da fábrica de açúcar, né? Quanto mais eu consigo extrair, né, e direcionar para açúcar a minha produção, mais rentável vai ser para mim aquela safra. O que não está necessariamente acontecendo esse ano, né? A gente está com uma paridade muito próxima, em algumas regiões do Brasil até favorecendo o etanol. Mas aqui ainda tem um ponto importante, pessoal, que aí, meu objetivo, né? Acho que todo mundo que trabalha no segmento tem essa sensibilidade, né? Da importância da recuperação da fábrica de açúcar, né? Para quando favorece a paridade, mas também ela tem um efeito importante na nossa eficiência operacional, né? Eficiência de produtos e eficiência energética, né? E é isso que eu queria trazer, né, com base na planilha, né, que eu montei aqui, das aulas que eu já fiz, trazer aqui um comparativo rápido, tá? Para vocês entenderem essa sensibilidade, né? Então, ó, vou pegar aqui, tá? E vou mostrar, simular três recuperações de fábrica, né? Então, vamos escrever aqui, ó, recuperação de fábrica, a recuperação de fábrica, tá? Vamos fazer aqui um cenário da recuperação em 60, 50 e 40%, tá bom? É, Só lembrando, pessoal, eu estou colocando aqui recuperação porque é o termo que todo mundo usa, tá? Mas a conta que eu estou utilizando aqui é o CPA, né? Eu já expliquei isso numa outra aula. Se você não assistiu, procura nos vídeos que tem, tá? CPA, que é a conversão de pó em açúcar. Então, assim, para a gente medir a eficiência da fábrica, a gente só tem que fazer um balanço da POL, né? Porque o AR não faz açúcar. Então, o CPA é esse cálculo, né? De quanto que eu transformo em açúcar de toda a POL que entra na cana, tá bom? Então, basicamente é esse número que eu estou olhando aqui, tá? E aí, gente, vamos entender que para cada cenário desse, ó, para cada cenário desse, eu vou ter uma produção de açúcar e de etanol, tá? Então, essa aqui é a aula que eu expliquei exatamente a CPA. Ela tem um balancinho aqui embaixo, né? Que leva em conta, né, quanto que está entrando de sacarose, de açúcares redutores e aqui a base do ART total, tá bom? Convertendo sacarose em açúcares redutores também. Então, ó, vamos simular aqui, ó, com 60 de recuperação de fábrica, eu vou fazer, né, para uma moagem aqui de 10 mil toneladas de cana dia, né, um ATR aqui de 150, eu vou fazer 837 toneladas, né? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou fazer 837 toneladas de açúcar
e vou fazer 375 metros cúbicos de etanol. Quando eu bato essa recuperação aqui para 50%, e aqui eu estou considerando o seguinte, que a minha fábrica não está eficiente, é a mesma produção de xarope que está indo da evaporação para a fábrica, mas por algum motivo eu não estou conseguindo recuperar isso, tá? Né? Seja ele no cozimento, na centrífuga, no cristalizador, enfim. Eu, eu não estou conseguindo o máximo de retenção possível na minha fábrica, tá? Então estou simulando aqui que de 60 ela caiu para 50, tá bom? Nesse caso, ó, a produção de açúcar cai para 698 toneladas, né? E aí esse produto, né, que deveria ficar ali como açúcar, ele derrete e vai no mel. Tá dando 459 metros cúbicos a mais de etanol. Agora vamos simular com 40% a minha recuperação. Olha lá, a produção de açúcar caiu mais, ó, ela caiu para 558 e a produção de etanol subiu para 544, tá ok? Vamos agora calcular aqui as diferenças das produções, tá? Então, quanto que eu aumentei, né? Ou melhor, quanto que eu diminuí a minha produção de açúcar com a queda na recuperação e quanto que eu aumentei a minha produção de álcool com a recuperação. Mais aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a linha de base, né, comparativa é a recuperação de 60%, e agora a gente vai calcular as outras. Então vamos lá, ó. O que que aconteceu? Como eu perdi a recuperação, a minha recuperação de fábrica caiu 10 pontos, de 60 para 50, eu deixei de fazer 139 toneladas de açúcar e fiz 84 metros cúbicos de etanol. Tá? Foi isso aqui que aconteceu. Agora, né, vamos ver o que que acontece com o consumo de vapor, né? Uma vez que é, essas 139 toneladas de açúcar que foram derretidas e foi para o etanol, né, elas seriam ensacadas. Se elas fossem ensacadas, eu não teria que fermentar esse açúcar a mais, né, gastar mais insumos, depois centrifugar, depois destilar, que eu vou considerar só o consumo de vapor para destilar isso aí. Então a gente pega aqui na planilha, ó, tem no balanço hídrico de subprodutos uma relação que eu fiz aqui para achar o consumo da coluna, tá? Então vamos considerar que o meu GL não vai mudar, vou trabalhar com o mesmo GL de 8, então o meu consumo da coluna vai ser 2,38 kg de vapor por litro de etanol, tá bom? Então eu vou usar esse indicador 2,38. Ora, se eu fiz 84 metros cúbicos a mais de etanol, eu vou multiplicar isso por 2,38. 2,38, não 39. Olha lá, dá 200 toneladas a mais de vapor que eu vou consumir naquele dia, se a minha recuperação cair 10 pontos. Se ela cair 20 pontos, né, de 60 para 40, é 400. Agora, gente, pensa o seguinte, ó, vamos lá. Quanto que isso vai me fazer consumir a mais de bagaço? Vamos dizer que eu tenho caldeira para isso. Então, o meu consumo de processo vai aumentar e eu vou ter que consumir esse eu tenho caldeira para aumentar, né? Então, o que que vai acontecer na prática? Você vai moer o mesmo tanto e a sua caldeira vai trabalhar numa vazão maior, tá bom? Então, vamos calcular isso aqui, ó. Eu vou pegar esse consumo de vapor, eu vou dividir ele por 2,2, eu vou achar o meu consumo de bagaço, um valor médio, tá, pessoal? 2,2 é um valor médio. Então, olha lá, isso vai me fazer consumir, no primeiro caso aqui, 90 toneladas a mais no dia. Olha só, 90 toneladas. Um caminhão de bagaço é umas 30 toneladas, dá 3 caminhões de bagaço
que você poderia vender e você vai acabar consumindo aqui, porque a sua recuperação de fábrica está mais baixa, tá bom? E qual que é o impacto disso no consumo específico de vapor, né? Então vamos dizer que aqui, quando eu tenho caldeira, né? Porque quando eu não tenho, eu tenho que reduzir a moagem. Então, ó, esse balanço aqui, ó, eu fiz ele para 450 quilos de vapor por tonelada. Então, eu vou pegar isso aqui e vou somar aqui com esses, ó, aqui e aqui. Ó, vai de 450 para 470, se minha recuperação cair 10 pontos, então aumenta 20 quilos de vapor por tonelada de cana. E se eu cair 20 pontos percentuais, de 60 para 40 a recuperação, aí vai para 490 quilos. 490 quilos para 450 é um aumento, ah, de quase 10% no consumo de vapor da usina, né? E quando a usina não tem esse vapor disponível, a gente vai reduzir a moagem. Então, o objetivo, pessoal, é mostrar também, né, que além de todos os outros benefícios, né, que a gente tem, né, acho que trabalhar na recuperação de fábrica, né, é super importante. Para isso, né, a gente precisa ter uma boa priorização das manutenções das centrífugas, né. O que que acontece? Às vezes, né, as centrífugas de açúcar ficam indisponíveis, e aí você faz um corte na massa, né, e derruba tanta recuperação. Ou, né, as raspas não estão bem reguladas, né, descarregador com folga, centrífuga indisponível, né, você desvia até xarope para destilaria, que é pior ainda, né. Então, pessoal, meu objetivo é trazer, né, um olhar, trazer um indicador um pouco mais sensível, né, que ajude vocês, né, a argumentar dentro da unidade de vocês sobre a importância da recuperação de fábrica, né, que cada ponto que você conseguir a mais aqui, né, é muito importante, né, numa safra que a gente tem aí muita cana para moer, e você pode fazer isso, né, sem rodar um balanço da usina inteira, né? Foi um exemplo que eu simulei aqui com os dados que eu já disponibilizei na planilha, né, no plano de produção industrial. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, dá um like. Para mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal. E se esse conteúdo for útil para alguém que você conhece, encaminha. Um abraço e fiquem com Deus.